Na Bíblia nós temos 3 tipos de ressurreições. Ressurreição de mortos, ressurreição dentre os mortos e ressurreição dos mortos. A ressurreição dentre os mortos, pastor Marcelo, Sim. se aplica apenas a Cristo, como a primícia, o único que ressuscitou para a eternidade. Depois dele, aqueles que morreram ou na sua ressurreição ressuscitaram, os arrebatados ou a igreja no sentido do arrebatamento, as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11 que falam que ressuscitarão, e também no milênio, ou antes, melhor dizendo, trata a respeito daqueles que foram decapitados, que depõem contra o amilenismo, depois nós vamos tratar desse assunto, e ressuscitarão. Ali a expressão é qualitativa em relação ao corpo de forma histórico-gramatical. Sem sombra de dúvidas, nós temos aqui a resposta da 7ª trombeta, a diferença de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 e Apocalipse capítulo 11, versículo 15, a sequência das ressurreições e a manifestação da glória de Cristo, parousia, epifaneia e apocalipse. Parousia, vinda, epifaneia, manifestação, apocalipse, revelação. Bispo, muito obrigado. É uma aula, pastor César. Essa 7ª trombeta é a última? Apocalipse capítulo 11, versículo 15, é sim. É a última Trata a trombeta? respeito. Essa é a última trombeta? Sim. Então não sou eu. Se essa é a última trombeta, então ela é a 7ª trombeta do Apocalipse e a última são a mesma coisa, certo? Sim. Ok. Então a Temos ressurreição 21 juízos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Ok. Então a ressurreição dos mortos acontece na última trombeta. Não, certo? o texto fala a respeito da É que o texto lá de proclamação Tessalonicenses, desculpa, o texto de Coríntios capítulo 15, que o senhor trouxe, o primeiro texto que o senhor trouxe, o senhor acabou de concordar que essa é a última trombeta? A última trombeta é a 7ª, o senhor disse que são as mesmas? Eu concordei que Apocalipse 11 e 15 é a última trombeta do período tribulacional. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, fala a respeito da trombeta de convocação da igreja para o arrebatamento, que é a transformação dos corpos. Aí no início Com que documento o senhor afirma que a última trombeta de Coríntios 15... Não diz é assim, a mesma de Eis Apocalipse. aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, nós todos seremos transformados. No momento, abrir e fechar de olhos antes ao toque da última trombeta. Perfeito. Qual a documentação que o senhor tem para falar que aquela última trombeta não é a última? Com a devida vênia ao Senhor, a documentação primária que é a Bíblia. Ok, ótimo. Qual o texto? O texto de 1 Coríntios capítulo 15 fala a respeito da diferença. Como é que o senhor consegue juntar o arrebatamento da igreja, transformação em glória, com Apocalipse 11 e 15? É que sim, com todo respeito, como a gente consegue juntar ou não juntar, isso não vem ao caso. Não vem ao caso porque é debate. Não, ok. O caso é que a autoridade é o que a Bíblia diz, e não a nossa habilidade. E eu tô falando o que, pastor César? Gibi? E não a nossa habilidade de juntar ou não juntar as coisas. Mas eu tô lendo o gibi? O texto de... Crônicas de Nárnia? Parece que você tá meio ofendido, me perdoa. Eu não quis te ofender. É porque o senhor está falando que eu não tô lendo o texto. Não, eu não disse isso. Eu não disse que o senhor não está lendo do texto, que é o momento eu disse isso. Não, o senhor é meu professor, eu só tô explicando assim no sentido que então, o senhor perguntou. Primeiro, eu não quis te ofender, eu não quero lacrar, não quero nada. O texto, eu muito menos. O texto que o senhor usou, lá diz assim, que a transformação dos corpos é na última trombeta. Aí eu tô perguntando assim, o senhor tem algum documento para mostrar, algum texto bíblico, que a última trombeta não é a última trombeta? Aí o senhor está dizendo, não, aí vai da habilidade da pessoa. Então, peraí. Interpretação. Isso, então o senhor sair da interpretação. Uma das regras de interpretação, o senhor sabe melhor do que eu, é que o texto obscuro se interpreta pelo texto claro. E a Bíblia se interpreta... Deixa só o pastor César terminar o pensamento dele. Só tem que ficar claro aqui que para sair dessa pergunta é só através da interpretação pessoal de cada um. Mas o texto bíblico diz que a transformação do corpo acontece na última trombeta. Perfeito. Então houve Saraiva. Isso é juízo ou não? A pergunta pastor é César, bicho. Para mim tem juízo na sétima trombeta. Pastor César. Amilenismo? Você acaba de concordar, né? Eu entendi o que o senhor está falando, que o senhor acredita que a última pastor trombeta... Pastor Calixto só concorda com ele agora, né? Que Paulo diz de 1 Coríntios é a mesma... Vai ser demitido de São José dos Campos, sumariamente. O senhor não aceita essa construção teológica, que é uma construção teológica, que essa não bate, as evidências não são a mesma. Construção mas bíblica. Não é a mesma coisa que o senhor faz quando nós abrogamos que depois do capítulo 6 não aparece o termo igreja. O senhor também não faz uma construção teológica ligando os santos com a igreja? Deixa eu só terminar a pergunta. Boa pergunta, eu entendi. O senhor não está fazendo também uma construção teológica que o senhor
revigora, dizendo que não, que isso é uma interpretação pessoal. O senhor também não está fazendo a mesma coisa quando o senhor acha santos, quando o senhor acha eleitos, e o senhor liga isso à igreja, sem que o termo igreja apareça do capítulo 4 e diante? Bom, é só apresentar a palavra igreja depois do capítulo 19. Onde ela aparece? É no versículo 15 do capítulo 22, não, é o senhor aparece. que tem que responder, é uma pergunta. Entendeu? Então, a igreja, ela... Primeiro, a palavra igreja, ela aparece lá no texto do Apocalipse, nas cartas de Jesus às igrejas. Pronto. Agora, alguém vai negar que os servos de Deus são aqueles que servem a Jesus? Mas alguém isso não é uma negar... construção teológica? Não é uma construção teológica. É uma interpretação da palavra. Não é o mesmo Construção caso. teológica é quando você lê uma verdade e pega mais 2 textos e fala assim, ó, a partir disso aqui é assim. É isso. Eu não estou fazendo isso. Quando a Bíblia fala eclectos, obviamente está falando de eleitos. Quem são os eleitos na Bíblia? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos na Bíblia? Eu entendo que são os salvos. Se alguém disser que não é salvo, aí a gente pode debater o assunto, mas é interessante, não é uma manobra teológica. Qual a forma que o senhor acaba de Só dizer? completar o César, você fala. Só completar o César, você fala. O termo igreja não aparece no capítulo 4, 18, mas também não aparece do 19 a 22, etc. E não aparece também do 4 ao 18, dizendo que ela está no céu. Então também é implícito. Mas o senhor não acha que isso é uma lógica? Se ela não é mais citada, é porque ela não está. Por exemplo, ela também não é citada. Eu posso citar o nome de todos que estavam no debate, mas se o senhor sair 5 minutos no final, o senhor não terá suas considerações finais. A palavra igreja também não aparece. O senhor estava, mas não está mais. A palavra igreja também não aparece em 1 e 2 Pedro e Judas também. Essas cartas, então, não foram para a igreja. Se eu tenho um sinônimo lógico com mais de 60 versículos, chamando a igreja no Novo Testamento de santos. Eu gostaria de responder essa questão. Qualquer pessoa que aceita Cristo é santo. Ponto final. Exatamente. E quem aceita Jesus é quem? A igreja ou não? A igreja. Bom, note bem, eu tenho um pouco de dificuldade. Você sabe, Mateus, e César também sabe, que quando o texto de, por exemplo, Apocalipse 13, 7, né, cita os santos, tem uma letrinha lá. E essa letra vai remeter ao texto de Daniel. Mateus, você é um biblista. Não, eu ri porque eu achei engraçado. Você faz a gente rir e depois... Porque a gente ri? Vamos citar lá o texto. Por exemplo, é uma citação de Daniel capítulo 13, verso 7. Por Daniel exemplo, 7, olha, os Salmos 16 diz assim, diga aos santos que estão na terra. Ali era a igreja, Mateus? Não, é só... Responde, Mateus, não, objetivamente. De Daniel 7. Objetivamente. Os santos que estão na terra, de Salmos 16, é a igreja? Só escuta, os santos... Ele não responde, bispo. Fala pra ele responder pra mim. Normalmente quando ele não responde é porque você não tem... Isso aqui é uma luta. Quem é? Então, Marcelo, quem é? Deixa comigo que eu respondo. Os Daniel... Não, eu quero que ele responde, pastor César. Rapidinho. Os santos de Daniel 7 são aqueles que vão herdar o reino eterno. Quem herda o reino eterno? Essa é a pergunta. Todo aquele que está em Cristo. A igreja reina o reino eterno? Todo aquele que está em Cristo. Isso é uma palavra sua, uma interpretação sua. Quem que vai herdar o reino eterno? Bom, aqui está outra diferença primária, bispo Samuel. Vamos ouvir a explicação do pastor César para a colocação, para não perder o ponto. Então vamos lá, primeiro. Em Daniel capítulo 7... César. Em Daniel capítulo 7, aparece lá a besta fazendo guerra aos santos. É verdade. E esse é um texto correlato de Apocalipse 13, concordo com o pastor Marcelo. Mas veja o que está dizendo no versículo 15 de Daniel 7. Quanto a mim, Daniel, meu espírito ficou alarmado dentro de mim, a minha cabeça se perturbou, eu cheguei aos que estavam perto de mim e pedi a verdade acerca daquilo. O Daniel queria entender a visão. E aí, ele diz assim, o anjo diz assim para ele me disse e me fez saber a interpretação dessas coisas. Esses grandes animais são 4, e são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos são aqueles que receberão o reino e o possuirão para sempre. Ou seja, Daniel está dizendo que os santos perseguidos aqui são aqueles que herdarão o reino e possuirão para sempre. Mas, pastor César... Quem são essas pessoas que vão herdar o reino e herdar para sempre? Quando Daniel falou isso, ele estava pensando na igreja, pastor César? É que assim, não é Daniel falando aqui. Vamos lá, sim, de novo. Mas é uma visão. O Daniel não entendeu. Ok. O Daniel não entendeu e perguntou, eu não estou entendendo essa visão. Olha... O anjo que estava revelando disse assim, eu vou te explicar porque você não tem cognicidade para entender. Os santos do Altíssimo bonito, hein? São aqueles que receberão o reino
e o possuirão para todo sempre. O pessoal que vai herdar o reino para todo sempre está lá em Apocalipse 22, versículo 5. Essa é a igreja de Cristo. Ok, o pastor César, eu me torno pós-tribulacionista agora se o senhor me mostrar uma vez nas cartas joaninas João usando a terminologia santos para a igreja. Mostra para mim no texto. Não é porque tem que usar, o João tem que usar a palavra santos. Então João inovou no Apocalipse? João inovou no Apocalipse, então? Olha, porque o senhor disse que Santos é a igreja. Peraí, mas não fica difícil. João escreveu calma, Pastor César. João escreveu. Apocalipse capítulo 2 e 3 falam a respeito de 13 vezes, se eu não me engano, o pastor Marcelo pode me corrigir, em relação à igreja, termo igreja, eclesia. Agora, do capítulo de número 6 ao 18, a expressão é santos eleitos, que falamos a respeito, que é indicado também a nação de Israel. Olha que interessante. No Antigo Testamento também temos essa expressão. Só que João escreveu, não foi para Israel, foi para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Perfeito. Por que João não ratifica a igreja depois? Se João escreveu por causa da revelação, essas coisas que hão de acontecer. Meu varão. Gravata bonita. Obrigado. Escuta. Se João escreveu para a igreja o Apocalipse, por que é que santos seriam judeus? Pelo se o fato... destinatário... Se o Mateus, todo aquele que está em Cristo é santo. E você não respondeu minha pergunta. Todo aquele que está em Cristo é igreja? Salmo 16 Mas nós estamos falando do Novo Testamento. Me mostra no Novo Testamento. Então vamos anular o Antigo, claro então? Que não, né, Marcelo? Você sabe que não. Todo o Novo Testamento chama a igreja de santos. Eu tenho um ponto aqui que eu queria fazer a pergunta para vocês. Mateus, mostra para mim santos nas cartas joaninas, porque o César está procurando até agora e não achou. Deixa eu só... Nas cartas joaninas. Deixa eu só colocar uma pergunta nisso, Marcelo. Nas cartas joaninas. Mas não existe a expressão ali, santos eleitos ou fiéis, aplicado a Israel também. Não fica difícil, até o Novo Testamento talvez seja um pouco de crítica Santos, pastor Calixto, é uma terminologia de Paulo e não de João. Você identificar... Corpos paulinos, importa dizer isso. Deixa eu tentar entender a lógica do pastor Marcelo. Vamos lá, vamos tentar entender. A lógica do pastor Marcelo é... Só um minuto, com todo respeito. Deixa eu entender a lógica. O senhor está dizendo o seguinte, eu me torno pós-tribulacionista se o senhor mostrar na epístola de João a palavra santos. Ok. Qual que é essa lógica? Eu não entendi. Mostra pra mim. Então, qual que é essa lógica? Eu aprendi então, com o senhor. Posso completar a pergunta, pastor Mostra César? o texto pra mim de João se referindo à igreja nos evangelhos, não é? Sentido a pergunta do pastor Marcelo. Nas cartas joaninas, santos. No texto grego, eclectos, por exemplo? Não, eclectos é eleito, pastor César. Então vamos lá. Santos é rágios. Ok, mas a palavra santos para João... Eu não entendi a sua lógica. É assim, por que você quer que eu tenha que mostrar um texto? Qual é a discussão? Mas a lógica... Mas não é você que pede pra mostrar o texto? Só me permite. Agora eu não posso pedir? Sou eu que peço pra mostrar o texto. Obrigado por lembrar. Sim. Só que eu não entendi a lógica da sua pergunta. Onde você quer chegar? Não entendi. Então, deixa eu dar a lógica. Argumentação, se me permite, eu compreendi. Nós defendemos que a igreja não aparece o termo em Apocalipse capítulo 4. Marcelo, deixa eu colocar a pergunta aqui, porque o César não quer me ouvir. O contexto nos importa dizer que eleitos, fiéis e santos trata a Israel também Israel. Não, César, é porque semanticamente santo é separado. Pastor César, santos também se aplica separado. A nação de Israel será separada. César, como é que eu identifico um autor? No período tribulacional. Ora, César, tá na lógica os textos. Como é que eu identifico um autor? Primeiro eu quero entender a lógica de vocês. Então a lógica é essa. Vocês querem que a palavra santo apareça na Bíblia se referindo a vocês. O senhor não acha estranho que um autor como João mude totalmente a sua forma de expressão e de escrita? Ele não está entendendo. Se eu ler os tratados do pastor César, eu vou sempre captar, aqui é o César falando, porque o senhor tem uma forma literária de falar. O que nós estamos tentando... João, ele muda abruptamente. O que nós estamos dizendo, senhor, é que João não deixa rastro nenhum em todas as suas cartas, usando o termo santo para a igreja. Por que ele mudou? Tá ok. A igreja, termo. Eu acho que eu estou entendendo a lógica da pergunta. A lógica da pergunta. Então vamos lá. Primeiro, os termos para a igreja são sempre intercambiáveis o tempo inteiro. A palavra igreja, a palavra salvo, a palavra eleito, a palavra santos. Essas palavras, o tempo inteiro, são atribuídas à igreja. Todo mundo concorda, ok? Concordo com o senhor. Se todo mundo concorda, já está resolvida a questão. Não está resolvido não, o senhor está fugindo da pergunta. Nem sempre, querido pastor César. Peraí, Calixto. Como é... Não, eu quero que o senhor me explique como é que um autor bíblico
muda completamente a sua forma de escrita e as suas palavras num último livro que ele escreve. Não tem lógica. A lógica é que ele siga o padrão natural que ele sempre escreveu. Esse termo santo, João nunca usou nas suas cartas para se referir à igreja. Então vamos resolver. Essa é a pergunta. Tá, ok. Vamos resolver. Contexto, Capítulo 18, né? versículo 20 do Apocalipse diz assim, ó. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos. Isso aqui não é a igreja? Esse é João escrevendo. Santos e apóstolos. Não é a igreja? O apóstolo não é mais igreja? Pastor César, acho que o senhor não entendeu. Eu disse Não, eu nas entendi, cartas estou joaninas, respondendo. pastor César. É que assim, eu queria ter entendido a lógica da pergunta, agora eu entendi. Entendeu? E a pergunta é inteligente. Você está dizendo o seguinte, ó, peraí. Por que João vai falar santos no Apocalipse? Isso ele nunca falou, você entendeu? Eu entendi. Você é um cara inteligente. E educado. Sim. Então, eu tô entendendo. Ah, me chamou de mal educado agora? Chamei. Tá certo. Mas de vez em quando foge vamos do lá, vamos lá. Eu entendi a pergunta e a pergunta... Não, Eu ele é meu entendi a amigo, não pergunta tem e a pergunta é problema. inteligente. Vocês estão dizendo o seguinte, porque que as vezes que a palavra santos aparece no Apocalipse, não pode se referir à igreja. Por quê? Porque nas epístolas ele não usa a palavra santos. Ok, bom argumento. Parabéns. Contexto imediato Agora, ali, né, igreja. agora eu vou resolver essa questão. Ok. Em Apocalipse 18, versículo 20, está escrito assim: exultai sobre ela os céus, e vós, santos, apóstolos, Mas ele não disse santos profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Aqui nesse texto, Ele está falando para a O igreja na terra ou no apóstolo- céu? não importa. Aqui nesse não texto, importa. o apóstolo João... Complicado quando não importa. Julguem todos que estão ouvindo. Se a pergunta é, se o João se refere à igreja como santos, Apocalipse 18? isto está resolvido. Mas, Apocalipse pastor 18, César, pastor Manda a César. próxima. Pastor César, então vamos continuar Vamos lá. nessa pergunta aí. Vamos lá. Não, a Tá vírgula quente. que tem no próprio quente. texto aí, não diz santo é uma coisa, apóstolo é outra. Não estou dizendo pro senhor que apóstolo não é santo, mas a gente tem que obedecer o próprio termo do português. Santo, vírgula, Pastor César, qual texto o senhor leu? vírgula. 18, 20. Não é Obrigado. isso? É que o texto grego não tem vírgula. Hã? O texto grego não tem vírgula. Nos originais Não, mas aí não eu tem. volto àquilo que Olha, o senhor ficou mesmo devendo constrói. aqui o Mateus, Um leitor natural, meu bispo Samuel que não Ferreira, tem a meu ciência confrade. e a competência que o senhor tem ao ler naturalmente o texto, natural, sem a ideia do texto grego. O que ele entende aí? Nós temos um Santos, problema apóstolos. seríssimo. Não, santo é uma coisa, apóstolo é outra, Mas- a vírgula, pastor. Ok, Não tem ok, sequência. vamos pegar a sua lógica. Exultai, ó céus, e vós, santos,